doutora Andréia Viana, seja Olá. bem-vinda. Muito e doutor obrigada. Cristiano Rocha. Gente, nós estamos aqui falando agora, né, Lívia, com o doutor Rogério e a doutora Claudinete, sobre essas loucuras, né? Aí, como que é isso no inconsciente, doutor Cristiano? Você que vai falar desse buraco negro, né? Como que é? O buraco negro do inconsciente, hein, pessoal? Ó, hoje tem todo aí, tem gozo, buraco negro, tá tudo assim hoje. Já vem o doutor Cristiano aí, destrinchando todo esse tema aí, desse buraco. Teia, né? Essa teia. Esse E buraco aí, doutor negro Cristiano? aí. Boa noite, doutora Janice, doutora Lília, doutora Andréia. Boa noite a todos que estão no YouTube. Muito bem. O que seria esse buraco negro, esse inconsciente? Né? Freud disse que tudo aquilo que foi reprimido, desejo, como se fosse um pano, imagina um pano de chão, ele todo molhado, encharcado, e esse pano encharcado, que é o nosso consciente, ele atravessa para o pré-consciente como se fosse uma peneira, e aquilo vaza para o inconsciente. E esse consciente é algo que não tem fim. Ele não é físico, mas ele é inconsciente. Ele é profundo, ele é negro, onde guarda todos os nossos desejos, nossos recalques, os nossos medos, né? Tudo aquilo que é preciso trabalharmos na análise. Olha que interessante. Esse buraco negro quer dizer aquilo que não tem luz, né? Seria assim quando, doutora Andréia Viana, quando uma mãe não consegue ver uma luz na vida do seu filho, não consegue enxergar ele como filho, uma mulher não consegue ver o outro como ser humano. Seria por aí? Bom, é bem interessante, doutora Janise. Eu tive algumas experiências, né, com algumas mulheres refugiadas, algumas mulheres que ficam realmente protegidas ali em algumas situações, né, que se envolvem com alguns criminosos e elas precisam estar ali guardadas, grávidas e às vezes tendo esse filho neste lugar, né, protegida, e percebi, né, a dificuldade delas de entender essa maternidade, de entender esse filho como filho, né, e conseguir fazer realmente esse resgate, essa luz, esse dar à luz. É bem interessante porque quando o André ele cita, né, essa questão do dar à luz, que não é somente um filho caído, mas a função de dar essa luz, de abrir esse caminho, de rasgar esse infinito, né, dessa questão aí do inconsciente que começa ali nos primórdios de um bebê. Então, esse dar à luz, essa mirada, essa mãe, né, exercendo essa função, e como que algumas situações levam essas mulheres a não conseguir fazer esse resgate e dar essa luz a esse filho, né? E as consequências disso depois nós teremos na sociedade, né? Como crimes, né? A doutora Andréia também, ela é perita, pessoal, e ela trabalha muito também dentro das cadeias, com palestras, né, doutor Cristiano? Nessa imensidão do inconsciente, né? E como que essa mãe, né, que é uma função, essa mulher, ela não segregou essa criança? Ela não conseguiu dar essa luz que você falou tão bem, tão perfeitamente. O que vai surgir nesse adulto? Uau. Bom, como eu... Uau delas pensa assim, nossa, gente, eu já sabia que essa pergunta viria. É importante a pergunta, porque nós precisamos trazer o tema para a sociedade, para o que a gente tem visto hoje como resultado de algumas coisas, né? Então, eu tenho buscado ter contato com essas experiências também. O que acontece com o adulto, né? Com aquela criança que está naquele adulto ali. Então, por vários momentos em presídios, em palestras e estando em contato direto com eles, a ausência dessa maternidade é muito nítida ali. E a dificuldade que eles tiveram de evoluir e de crescer, né, de entender essa luz, esse caminho. Então, é como se eles vivessem nesse buraco, nesse infinito, perdidos, sem sentido para a vida.
E você percebe ali os danos que eles vão causando ao outro devido a essa falta de sentido, essa falta dessa luz, dessa mirada. Em algumas oportunidades, dei algum momento de falas, né, para alguns, e você percebe assim que todo o problema, ou quase todo o problema, é porque não houve essa mirada, não houve esse resgate, né? Essa maternidade, essa mulher como mãe, esse sentimento mesmo. Então, entra-se ali, você percebe o olhar vazio. Olhar vazio, gente, olha que interessante essa palavra. Olhar vazio, a pessoa não pode dar o que não tem. Não consegue. Ele não consegue transmitir também porque não recebeu, né? Isso veio de uma mulher. Esse caso que você está nos explanando veio de uma mulher, não é isso? Então, essa criança, esse menino, né, que veio dessa mulher, pode ser aquele que o Dr. Freud nos falou, criminosos por consequente sentimento de culpa. Pode? Perfeito. Pode ser? Pode ser. Pode ser por quê? Porque é bem interessante, né? Como que eles acabam deixando os seus rastros e o desejo de ser pego. Eles sabem que eles precisam realmente que alguém faça a função que não foi feita nos primórdios, que é os 3 freios da humanização. Então, eles sabem que alguém precisa fazer isso por eles. Alguém precisa castrar, precisa privar, né? E precisa frustrá-los. Então, eles acabam deixando ali pistas. Indícios, né? Indícios para que eles... Porque eles não sabem parar aquilo. Mas eles sabem que eles precisam, de alguma forma, ser parados. Isso. É como se tivesse... eu escutei isso uma vez de uma socióloga, muito interessante, uma palestra que eu fui na USP. Ela falava assim, tem muitos adolescentes, muitas pessoas, muitas crianças e jovens e adultos arranhando no mundo da dignidade psíquica, procurando alguma coisa para ele se assegurar. Como que é isso dentro do inconsciente, doutor Cristiano? Muito bem. Voltando para esse inconsciente, esse buraco negro, se figurar e tudo mais, Freud trabalhou a topografia. Então, o que ele percebeu? Mais ou menos aquilo ali, né? Mais ou menos aquilo ali. Vamos imaginar. Uhum. O que seria o inconsciente? Vamos pensar de uma linguagem popular. Seria o arquivo. Um arquivo que não é morto, é vivo, mas está ali bem guardado, bem no fundo. E esse arquivo, ele precisa vir para a realidade. Só que precisa passar por uma etapa chamada superego. E esse superego que vai ser trabalhado através das análises, se a pessoa, se o paciente tem ou não tem condições de trazer isso para a realidade. Então, superego é mais ou menos como fosse o nome de um pai. O nome do pai, doutora Janice. Isso, aquele que dá linguagem, Sim. aquele que produz alguma coisa. É isso? Me explica melhor. Exatamente. E como seria exatamente esse nome do pai, essa lei, essa peneira, né? Então, um paciente, ele está lá no buraco negro do inconsciente, uma informação, uma imagem, algo que aconteceu na sua infância. Até os 7 anos de idade, né, a criança tem um trauma. Passou dos 7, 8 anos de idade, situação pós-traumática. E esse inconsciente, ele precisa mandar para o consciente. Mas esse pai, chamado lei, superego, ele pensa, ele pergunta, será que o paciente, doutor André, pode ou não trazer isso para a realidade, para o consciente? Interessante. Mas, por exemplo, se uma mãe... Sim. Né, eu tenho um filho e, de repente, esse filho, o homem não quer assumir essa criança, não é verdade? Sim. Ele não quer, você convive muito com esses casos, né? Nos presídios, no seu trabalho dia a dia, inclusive dentro das escolas que você está fazendo. Estou fazendo um trabalho também isso, grande. Dentro das escolas, dentro né? Das que a gente escolas. está acompanhando o seu trabalho aí, maravilhoso. Mas observamos, essa criança, essa mãe teve essa criança e esse pai não quis assumir. Como ficaria, então, doutor Cristiano e doutor André? Agora, um debate Sim. entre vocês dois aí, né? Mostra aí pra gente como ficaria agora a entrada da organização psíquica dessa criança. Sim, por favor, doutor André. Bom,
Primeiro que quando Freud ele considera que uma mãe suficientemente boa, ela pode fazer essa questão, né, dessa entrada do nome do pai, né? Ela também pode ser, para ele seria o ideal que ela fizesse essa castração. Então, mesmo que esse pai se negue a exercer essa função, para Freud, ele acha que a mulher ali, se ela está ali no estado materno, se ela está fazendo ali a função materna, ela seria capaz de exercer a função da lei e também dar o amor, que é uma realidade. Hoje nós estamos num país onde as mulheres, a maioria das mulheres estão aí criando os seus filhos e muitas das vezes sozinhas, né? A gente precisa pensar na realidade que a gente está vivendo. Perfeito. O ideal seria que as famílias não se desfizessem assim com tanta facilidade, mas porque nós estamos na era do divórcio, né? Então, as famílias, os casais não estão aceitando mais ficar juntos. Qualquer coisa se desfaz. Então, essa criança ali, ela está ali, né, esperando algo dessas pessoas, esperando que eles exerçam essas funções. Mas, para ele, a mãe pode fazer essas duas funções, que é dar o amor, mas também dar o limite, né? Como a doutora Claudineia havia citado no início. Então, esse nome do pai, ele pode ser inserido apenas pela mãe, mesmo que o ideal que fosse o pai, né? Dentro dessa relação aí, dessa triangulação. Mas, para mim, o ideal, né, o ideal é que a sociedade vá se adaptando, mas que as funções não deixem de ser exercidas, como, por exemplo, no caso do serial killer, uma coisa bem comum que a gente vê é os filhos que são criados pelas avós. Interessante, né? Essa é até uma teoria que você está criando, não é verdade? Sim, falei disso. Você vai escrever um livro para a gente sobre isso, um artigo, né? Porque isso tem que ser conhecido, né? Não que eu queira tirar aqui a questão da avó, né? Da maternidade da avó, né? Dessa maternidade. Não tirar o mérito dessa avó, mas os pais entenderem que essa função, ela não pode ser terceirizada, assim, sem que haja realmente um acompanhamento, porque a avó, ela está ali pronta para só dar o amor. E é interessante, doutor André, dessa função, dessa entrada do pai, desse pai. Melanie Klein, uma grande psicanalista austríaca, né? Ela fala que o bebê até o 3º mês, ele está na posição esquizoparanoide. Ele não reconhece a mãe, o pai, o avô, a avó. Ele reconhece que existe um objeto que, quando ele chora, vem um peito e daí de alimentar. A partir do 4º mês, essa criança, esse bebê, vai para a posição depressiva, de depreciar. Opa, então aquela ali que me dá o peito, me dá o leite, é minha mãe. Então a criança, ela fala, olha, ela pensa, ela sente, essa mulher, esse objeto, essa pessoa é minha mãe. E Melanie Klein fala que essa mãe tem que falar assim, esse é seu pai. Nomear. Esse é seu pai. Melanie Klein fala, esse é seu pai. Essa é a função. Tipo aquilo quando a gente era pequena, assim, né? Apresentar. Quando seu pai chegar, eu vou te contar. Exatamente. Você vai ver, eu vou contar tudo pra ele que você fez. E o menino ficava assim, até estático. É mais ou menos por aí? Exatamente, doutora Janice. E a função da mãe é tão importante que ela que nomeia, que apresenta esse pai para este bebê, para essa criança. E ele precisa, neste momento depressivo, de depreciar, saber quem é este pai. E mesmo, né, se os pais forem separados, não, nós falamos de separação, Françoise Dalton, uma grande psicanalista francesa, lacaniana, em 1952, ela escreve um livro que jamais poderá e não pode, se os pais são separados, falar mal ou, né, a alienação. Diminuir a alienação, doutora André. Falei sobre isso hoje. Tem falado bastante. No seu café, né? No café com psicanálise. Pessoal aí, ó. Que... Assistam lá o Café com Psicanálise. É de manhã, né, doutora André? Qual horário? Por volta Na hora das que ela 9 levanta. horas. 9 horas, pessoal. Entendeu? 9 horas da manhã. Isso aí, Tá lá o café. Café com Psicanálise, que não pode faltar nenhuma das duas coisas, né? Eu tenho falado bastante mesmo sobre... Conscientização, Sim. trazer isso à realidade, não é verdade? Bem, nós sabemos que essa mulher, né, ela tem um fundamento importantíssimo na vida dessa criança,
né? Sim. Porque a mãe é uma função, Sim. não é isso? Então, quando a pessoa, a gente fala sobre o ego, né? O ego recebe as informações, né, doutora Lília? A gente fala muito, fulano tem o ego fragilizado, Sim. né? Ou tem o ego auxiliar, né? É o que o doutor Rogério falou aqui, também a doutora André fala muito sobre o ego fragmentado, que é da perversão e da psicose. No caso do ego fragilizado, quando esse sujeito chega a ponto de não conseguir mais ter contato com essa realidade, o que faltou dentro desse pré-consciente que o inconsciente não informou para ele? O que o senhor acha que foi? Muito bem. Faltou exatamente esse pré-consciente, ele permitir, sabe, vir para o consciente essa informação. Vir para o consciente essa estrutura familiar das funções. Que hoje está sendo muito roubado no nosso meio, na nossa família. A função de cada um. A função de cada um... Pode falar, doutora Lília. Então, Interessante. nós podemos dizer que, no senso comum, Sim. quem eu mais amo é quem eu mais faço faço sofrer. Exatamente. Doutora Lília, doutora André, doutora Janice, ponto importante. Como eu trabalho muito com potenciais suicidas, grande parte das pessoas que suicidam tem uma relação de dificuldade de relacionamento com o pai. Vamos pensar isso. Todas essas pessoas com potenciais suicidas Você têm fala do dificuldade. suicida diário. Diário. Porque ele não Diário. consegue se ater com a sua própria vida. Exatamente. Aham. E ele vai se entregando Por quê? diariamente. Aham. Porque tem uma parte do Melanie Klein muito interessante, que vocês estão falando de mulheres aí, né? Que fala desse sujeito que não é visto pela mãe, não é mirado pela mãe, né? Quando a doutora Andréa fala mirada, é identificar, é reconhecer o outro como filho. Você é meu filho. Isso ajuda, pessoal, amanhã a pessoa não ficar fanática, né? Nas academias, né? Masocando o seu corpo demais, né? Como forma de eu tenho que ser perfeito para ela, né? De todos os jeitos, todas as formas, né? Mas Klein fala muito sobre essa mulher que não mirou, que não conseguiu mostrar para esse sujeito que ela o ama, que ele tem uma marca importante na vida dela, são também os potenciais suicidas. Sim. E ela trabalhou muito exatamente isso, que essa marca é uma marca que não sai mais. Como se fosse uma cicatriz, uma tatuagem, algo que está ali pregnado, que não consegue sair. Melanie Klein, por isso que ela trabalha as questões do sentimento, do ciúme, da inveja e da gratidão. Perfeito.